desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Questão número 1. Ou, na mensagem do ouvinte, né? Está dizendo o seguinte: Pastor Pedro, eu confesso que exagerei dizendo que não tenho muito interesse pelo Antigo Testamento. Muito bem, meu irmão. Mas a sua palavra foi cuidadosa e me despertou. O Senhor disse que o Antigo Testamento foi a única Bíblia que o Senhor Jesus usou. E nada há de mais importante do que isso. Muito obrigado. Essa foi aí a primeira questão. Você quer comentar, pastorzão? Então, eu gostei da confissão dele, da humildade dele, né? E o que eu peço a ele é que ele compartilhe este ensino em casa, com os irmãos na igreja, né? Pode ser que haja pessoas que pensem assim. Eu me lembro em uma turma comum nos Estados Unidos, no seminário de Louisville, quando uma disciplina, todos têm que tomar aquela disciplina, e nós estávamos em uma sala com 95 alunos. E então um aluno disse assim, com um som assim, com um tom assim, irônico, né? Eu não sei porque eu tenho que estudar hebraico, eu nunca vou pregar sobre o Antigo Testamento. Isso é uma ignorância, porque tudo que Jesus pregou foi com base no Antigo Testamento. Quando o Novo Testamento fala sobre Escrituras, é o Antigo Testamento. Sagrado das Letras é o Antigo Testamento. Quando Paulo diz tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é sobre o Antigo Testamento. Então, se o Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus usou e os apóstolos usaram, então é uma ignorância, não é? Dizer, eu nunca vou pregar sobre o Antigo Testamento. Então, a pregação desse homem vai ser pobre, vai ser um alimento que não é balanceado, porque todos os livros da Bíblia estão em uma linha só, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse. O assunto é Jesus. Então, se ele despreza o Antigo Testamento, o alimento que ele dá às ovelhas dele é um alimento pobre, das necessidades físicas, e também é um alimento pobre das necessidades espirituais. Em João 5,39, Jesus diz aos líderes judeus, eles examinavam, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Agora, são elas que dão testemunho de mim. Então, um pregador que diz que não usa o Antigo Testamento, ele é um pregador pobre de alimento espiritual para as suas ovelhas. Tenho pena dessa igreja. Coitada desta igreja. Sem a palavra de Deus toda. Tudo quanto é de Deus, Paulo diz, não deixei de pregar nada de tudo quanto é de Deus. Então, muito obrigado, irmão, por seu reconhecimento, por sua humildade, por sua confissão. Espero que o irmão compartilhe isso quando possível, em casa e na igreja. Parece que há uma outra, não é? Sim. A segunda perguntinha diz o seguinte, segundo comentário, né? Pastor, o senhor escreveu para mim a resposta, mas eu gostaria de lhe pedir que compartilhasse no programa a questão da fofoca.
porque outros irmãos estão envolvidos com o assunto. Ficarei muito grato se o senhor puder fazer isso. Muito bem, tá certo. Quer dizer que tem muita gente envolvida aí. O senhor quer saber ou quer que eu leia aqui? Pode ler. Aí o pastor tinha respondido, acho que essa foi a resposta que o senhor tinha dado a ele, será? Acho que foi isso, né? Por escrito, né? Ele pediu que o senhor acrescentasse ao programa. Ele está dizendo assim, meu irmão, o pastor Pedro respondeu, meu irmão, a citação de Paulo ao apóstolo da família de Cloé, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, não caracteriza um modelo de fofoca. Pelo contrário, o apóstolo está falando de uma família zelosa que cuidava da igreja e informava ao apóstolo questões delicadas e outras questões que o apóstolo não tomava conhecimento porque vivia viajando para entender a outras igrejas. Concordo com o irmão que há um grande perigo nesse tipo de comportamento, mas não tenha receio, vai destruir a igreja. O próprio apóstolo lembra aos de Corinto o seguinte, e até importa que haja entre vós facções para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Isto é, Deus permite que os crentes conheçam e saibam que todos os que estão na igreja não são necessariamente crentes. Olha aí. É exatamente isso. Então, a ideia de que ele diz que a fofoca vai destruir a igreja, isso é falso. Nada vai destruir a igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Mas que perturba a igreja, não tenha dúvida. Que perturba. E essa igreja que o irmão enviou essa pergunta, blindou o seu pastor, porque a fofocaria na igreja era contra o pastor da igreja, principalmente. E então a igreja teve o cuidado, né, teve o cuidado de circundar o pastor para livrar. Agora, a semana passada, ele falou que aqueles irmãos saíram da igreja. E ele até, ironicamente, disse, eles vão fofocar lá em outra igreja, mas isso não deve ser o desejo. O desejo deve ser que eles se corrijam e que eles não perturbem uma outra igreja, não contaminem outra igreja, do tipo, você põe um remédio, um veneno aqui para um bichinho, e daqui a pouco ele está em outro lugar, e você diz azar que ele foi para lá. Há poucos dias, aqui no quintal da nossa casa, a gente acordou e viu uma correntezinha assim pela parede, e aquela correntezinha andava. Era cupim. E então eu coloquei, a Dulce disse assim, Pedro, tem que comprar remédio para cupim. Eu disse, eu não sou veterinário. Tem que comprar veneno. O veterinário é que dá remédio para bicho, né? Aí, então, colocamos o veneno para eles. A filhinha toda, eu fui com aquele spray de cima a baixo, eles caíram tudo, aí eu vi tudo morto lá embaixo. Meu irmão sabe o que aconteceu? No outro dia tinha outra filhinha lá no outro lugar. Eles são terríveis. Fofoca é assim também. Você joga a palavra de Deus em cima deles, eles ficam assustados, etc, etc, mas vão fofocar em outro lugar. Se a igreja deliberadamente socorre aqueles que estão sendo vítimas da fofoca, eles não têm, porque fofoca precisa de 2 ouvidos. Se você fechar o seu ouvido, não tem fofoca. Então, ele vai procurar outro lugar.
Mas quando ele procurar o outro lugar, que ele seja também coibido. Fofoca tem que ser coibida, proibida. Não é? Não, meu irmão, eu não quero participar disso. Aí a pessoa não tem um canal para despejar o seu veneno. Então, muito obrigado a esse irmão pela decisão que ele tomou, e então pedimos a ele que compartilhe com a família e a igreja. Então, aqui está dizendo que Deus permite, quando Paulo diz importa que haja facções, mas importa para que os aprovados sejam manifestos. Todo mundo diga, seu fulano não participa disso. Dona fulana não participa disso. Então, Deus permite isso no meio dos crentes para que os aprovados sejam manifestos. Acho que é isso aí, irmão. Muito bem. Bom, agora são 10 horas e 44 minutos em Brasília, 10h44 na nossa capital. Lembrando a você que está aí chegando, não esqueça de deixar o seu like e avisa, né? Avisa todo mundo aí, ó. O pastor Pedro Moura já está aqui ao vivo, né? Hoje tivemos um pequeno atrasozinho, de repente, né? As pessoas vieram e acharam que não ia ter o programa, mas tivemos um pequeno atraso, né? Mas a gente já está aqui ao vivo também no YouTube, ok? Também aqui no YouTube com o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, hoje, o assunto de hoje, contato de Paulo com a igreja em Corinto. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Então, contato de Paulo com a igreja em Corinto. Esse é o tema de hoje, né? Nós temos aqui 5 perguntas, né? Tem uma aqui que é na verdade, meio que um comentário, trazendo aí uma informação bem importante, né? Que aconteceu aí já no início desse mês. Mas vamos lá, vamos para a primeira então. Pode ser, meu pastor? Pode ser, por favor. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, o que o apóstolo quer dizer com sabedoria de Deus em mistério que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória? Olha, esse texto especial, logo de início, o apóstolo deixa claro que a questão é secular. Ele fala em séculos. Portanto, a questão da sabedoria de Deus é secular. Não é sabedoria humana que está sendo discutida aqui. Não é a sabedoria que se ganha, que se aprende na universidade. A gente vai para a universidade para ganhar sabedoria. Mas a sabedoria aqui, secular, é sabedoria divina. No original grego do Novo Testamento, é interessante vasculhar essas questões críticas. O nome de Deus é um caso genitivo. O caso genitivo é o caso que identifica o autor. Então, a tradução tem que ser... Lá só aparece o nome, Theos. Mas, como está no genitivo, tem que ser traduzido como de Deus. O genitivo fala da origem. Qual é a origem desta sabedoria? A origem desta sabedoria é Deus. Por isso, a preposição tem que estar associada ao caso genitivo. Então, para os irmãos que não sabem,
a língua grega, como o latim, por exemplo, tem casos, né? Nominativo, genitivo, ablativo, dativo. O caso que é instrumental são casos, então, quando se escreve em grego, escreve-se de acordo com o grau, de modo que em português eu digo de Deus. Eu não tenho um caso para aplicar ali, mas em grego não. Em grego eu escrevo a palavra theos no caso genitivo, e então quando você lê, você tem que dizer, quando você traduz, você tem que dizer de Deus, porque está no caso genitivo. Então, mas é preciso informar ao ouvinte que, neste caso, Paulo inicia a sentença com o nome de Deus. E então, o que é que isso significa? Significa que a sentença precisa ser, a sentença é enfática. Coloca-se o nome de Deus antes do sujeito. Então, o caso é um caso com ênfase no texto. Paulo está dizendo que ele começa dizendo Deus, e não sabedoria de Deus. Ele começa dizendo Deus em mistério que esteve oculto, né? Pré-ordenou a sabedoria. De modo que essas explicações são para que o ouvinte entenda a importância, né, dos casos e também a importância da sequência das palavras. Não se escreve em grego como se na mesma sequência que se escreve em português. Não se escreve em hebraico na mesma sequência que se escreve em português. Cada língua tem a sua índole, as suas características, as suas idiosincrasias. E para isso é preciso que alguém estude para ensinar na igreja. Eu imagino que é isso que ele estava em dúvida. Podemos ir, irmão. Muito bem, 10 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. A próxima perguntinha diz o seguinte: pastor, o que é selá? Eu sei que estamos estudando a primeira carta aos Coríntios e não há esta palavra neste livro, mas onde encontrar esta palavra na Bíblia? E por que deve ser lida se ninguém sabe o que significa? O senhor lê esta palavra quando está pregando? Por que o senhor lê? Olha, selá é uma palavra hebraica que não está traduzida. Então você vai lendo a Bíblia, vai encontrar a palavra selá, que não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra hebraica. É como que se o tradutor chegou nessa palavra e diz, não vou traduzir essa palavra, não, que ela é muito complicada. E, de fato, ela é complicada. É uma palavra que não tem tradução certa, definida. Alguém diz que é uma pausa. Outro diz que é uma pausa musical. Então, a pausa na música é o não-som para valorizar o som. De modo que a selá é esse tipo de pausa. Aí o que acontece é que quando você chega nessa palavra, você fica sem resposta e você é induzido a voltar a ler o que vem antes para ver se falou sobre essa palavra, mas não falou.
Então, por que eu leio esta palavra? Porque está escrita. Tudo que está escrito é para ser lido. Eu sei que a maioria dos pregadores, quando leem o texto bíblico e se deparam com Selá, não leem o Selá, mas é para ser lido. Ele diz o seguinte, onde é que eu encontro esta palavra? Porque aqui na carta aos Coríntios, ele diz, não tem essa palavra. Não tem em nenhum livro do Novo Testamento. Dos 4 evangelhos até Apocalipse, a palavra Selá não aparece. Lembre-se que Selá é hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego koiné, isto é, o grego comum. O grego não é o grego clássico, o grego comum, que era falado na rua. Assim como o aramaico, não é? Que há versículos de aramaico no Antigo Testamento, mas essa era a língua comum, a língua falada na rua. Não se falava hebraico na rua, falava-se o hebraico na sinagoga, falava-se o hebraico em casa, mas na rua era o aramaico. Lembre-se daquele surdo que Jesus colocou o dedo dentro do ouvido dele. Jesus disse, Efatá. Efatá significa abre-te. E então o ouvido dele foi aberto. Ele passou a ouvir. De uma outra feita, o Senhor Jesus Cristo foi à casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo, e a filhinha dele estava lá, deitada na cama, morta. E o Senhor Jesus usou a expressão talita cumi, que é aramaico. Talita é menina pequena. Por isso imaginamos que aquela menina deveria ter no máximo 12 anos. Não é a mesma palavra alma. Alma é uma adolescente. Ishá é uma mulher casada. Então, quando Jesus disse talita, ele falou, menina pequena, levanta-te. Então, o uso do aramaico na rua, de modo que no Novo Testamento, em nenhum livro vai aparecer a palavra selá, porque é uma palavra hebraica. E de ruim tradução, de difícil tradução. Então, no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, termina uma frase, ponto, selá. O que foi ali? Uma pausa musical, os salmos são hinos, os salmos são cantados pelos judeus até hoje, e selá é uma pausa. Na música tem a pausa, não é? Aqueles sinaizinhos. Deixa eu desenhar um deles aqui. Por exemplo, algo mais ou menos assim é um sinal de pausa, ou então uma coisa assim, em cima da linha, é uma pausa na notação musical, de modo que o executante, o instrumentista, ele não pode passar batido em cima da pausa. E se for em uma orquestra, pior ainda. Porque se tem uma pausa para ele e não tem para os outros músicos, aí ele vai chocar a música com a que deveria ser tocada. A pausa é para ser rigor, e ela tem tempo. Essa pausa que eu coloquei aqui é uma pausa de 4 tempos, essa aqui é de 1 tempo. Então o músico, o artista, o pianista, o flautista, o oboísta, todos eles têm que observar rigorosamente a pausa.
e eles geralmente contam no pé, batem no pé. É uma pausa de semibreve. A semibreve é uma figura que vale 4 tempos. Eu pensei que eu só tinha um dedo, mas estava faltando um dedo, mas é a minha tela, deixa eu botar para cá. Então, a semibreve vale 4 tempos, e o músico, quando se depara com ela, ele conta no pé, 1, 2, 3, 4. Aí ele volta a tocar. Então, no Antigo Testamento, principalmente nos livros sapienciais, e notadamente o livro dos Salmos, que tem alguns salmos sapienciais, mas não aparece em nenhum outro livro no Novo Testamento. Podemos seguir, meu irmão. Muito bem. A próxima pergunta, Pastor Moura. O que significa destruir o santuário de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17? É uma figura ou está falando do templo mesmo? Refiro-me ao edifício. Se é o templo, o prédio, então, cada um deles é um santuário? Pastor, não é brincadeira não, mas se é o templo, vai precisar de muita marreta. Tem cada um gozador, né? Eu lembro que a Dulce diz que quando aparece alguma novidade aí, política, qualquer que seja, ela gosta de ler os comentários que tem cada sujeito espirituoso, viu? Criativo, né? E oportunistas, né? Foi bem. É uma figura, assim. O santuário, se o irmão que fez a pergunta voltar a ler a 1 Coríntios 3,17, que é o texto que ele está referindo, se o irmão voltar a ler assim, cuidadosamente, devagar, vai descobrir que o autor diz que o santuário somos nós, as pessoas, não o prédio, né? O apóstolo deixa bem claro que nós somos edifício, nós somos lavoura de Deus, tudo isso Paulo fala. Então, ninguém tem o direito de destruir esse templo que é seu irmão. Meu irmão na igreja é um santuário. Você, meu ouvinte, que está aí ligado na Rede 316, é um santuário para Deus habitar em espírito, de modo que destruir este santuário vai dar causa para Deus, o juiz, de destruir esse destruidor. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é você, meu irmão, você vai ser destruído por Deus. E essa destruição significa morte. Se matou, lembre-se que lá o Senhor Jesus falou com base em Gênesis capítulo 4, que se refere a Caim haver matado o seu irmão. O Senhor Jesus disse a Pedro, aquele que usa da espada vai sofrer a ação da espada, isto é, vai morrer. Por isso que o Senhor Jesus gritou para Pedro, põe a tua espada na bainha. Porque Pedro tentou matar o servo do sumo sacerdote, que se chamava Malcom. E ele, naquele escuro, ele acertou a orelha. E graças a Deus que estava escuro, porque não creio que Pedro tentou acertar a orelha. Ele quis abrir o homem no meio, da cabeça até embaixo. Então, o Senhor Jesus gritou para ele. E o Senhor Jesus curou aquela orelha, botou a orelha no lugar.
E eu vejo o que é a dureza do coração daqueles líderes do sumo sacerdote. Viram o Senhor Jesus operar um milagre tão grande. Pegou a orelha do homem e colocou no lugar, mas isso nada significou para eles. A dureza do coração. Eles atribuíam a Satanás o poder de Jesus, insensíveis. E por isso que eles levaram Jesus até a cruz. Ouça, por favor, se alguém destruir o santuário de Deus, que é você, Deus vai destruir essa pessoa. Cuidado, parece fácil falar sobre isso, mas pensar, refletir sobre isso, o resultado vai ser a morte de quem matar um santuário de Deus, que é você, meu irmão. Podemos seguir, irmão. Muito bem, vamos para a quarta. Diz assim: amigo, vou ler as palavras do Papa Leão XIV. Palavras do Papa. Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da danação, disse o Vaticano nesta terça-feira, dia 4. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a corredentora do mundo. Só Jesus salvou o mundo, diz a nova instrução, resolvendo um debate interno que intrigava figuras importantes da Igreja há décadas e que chegou a provocar raras divergências públicas entre papas recentes. Não seria apropriado usar o título corredentora, dizia o texto. Esse título pode criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Grande verdade. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, Elber, porque nós só temos mais uma pergunta. E se você quiser, depois dessa, fazer um intervalo... Sim, claro. Pode ser. Então vamos fazer. Então vamos combinar isso. Pois bem. Olha, primeiro eu quero chamar a atenção que ele usou a palavra danação. Danação é uma palavra latina, né? Do latim damnatio, que significa condenação. Então, ele usou essa palavra forte quando ele disse lá no começo que Maria não ajudou a salvar o mundo da danação, isto é, da condenação. Foi a palavra que o Vaticano, que o Papa Leão XIV usou, né? Então, uma palavra dura. E ele considerou que o mundo está sob condenação. E está mesmo, né? Eu considerei, assim, uma palavra equilibrada desse homem. A gente tem que fazer justiça, porque eu leio muitas coisas que o Papa escreve e eu não posso concordar com elas, mas com essa eu tenho que dizer que é um ensino equilibrado dele e público, né? E público. E que vai criar, como o leitor que mandou esta palavra, os irmãos vão ver o que ele vai falar. Então, 1 bilhão e 14 milhões de católicos estão ouvindo isso, talvez pela primeira vez, não é?
Mas eles vão ficar sabendo, pelas palavras do próprio Papa, que esta verdade é bíblica. Olha aqui, só há um Redentor. A Igreja Católica não crê isso. Só há um Salvador. A Igreja Católica não crê isso. Só há um mediador. A Igreja Católica Romana também não crê nessas verdades, que são verdades absolutas, fundamentais da fé cristã, que se baseia na Bíblia. E o meu ouvinte sabe que a Igreja Católica Romana não se baseia somente na Bíblia. A Bíblia tem que estar associada à tradição. E a tradição rivaliza com a Escritura metade. Como há outros grupos religiosos que creem em Jesus, não como o único e suficiente Salvador, mas como um Salvador que precisa das obras, das boas obras. Outro grupo religioso que precisa de Jesus e das obras da lei. E Paulo diz que se alguém está sob as obras da lei, mesmo que creia em Jesus, mas divide Jesus com as obras da lei, está sob maldição. Por que o crente não está sob maldição? Porque ele só crê em Jesus. Para ele, Jesus é o único Redentor, é o único Salvador, é o único mediador. E toda a maldição da lei já foi cumprida por Jesus. Então, quando Jesus foi ao Calvário, ele foi carregado com a maldição da lei, porque a lei dizia: maldito aquele que for suspenso no madeiro. E ele foi suspenso no madeiro, de modo que ele foi feito maldição para que eu fosse feito justiça de Deus. É difícil entender isso. Eu justo, Jesus maldito, mas é isso mesmo. Ele se fez maldição para que eu fosse justificado por meio da fé nele, em Jesus. E Deus, o Pai, é justificador daquele que crê em Jesus. Então, o ouvinte que mandou esta questão, que ficou escandalizado e desanimado até de retornar à sua igreja, ele falou isso, ele e a sua mãe, ele precisa saber de mais alguma coisa. E eu vou fazer isso não zombando nem criticando, mas para o bem dele. Se está assim atormentado, né, por causa daquilo que ouviu do seu líder maior, então eu digo a ele, em sua questão, meu amigo, o ouvinte nominou Maria, mãe de Jesus, como a Santa Virgem, Mãe de Deus. Todo mundo sabe que o nascimento de Jesus foi virginal. Maria era uma alma, uma mulher prometida em casamento, portanto, ela já era casada, mas ela era uma pessoa humana. A ideia é que a Igreja Romana esconde isso dos fiéis. Que é que esconde? Aquilo que o Novo Testamento revela, que Maria teve outros filhos.
de seu casamento com José, e a Escritura diz assim, se você tem uma Bíblia aí, Mateus capítulo 1, José não conheceu a Maria, sua esposa, enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome Jesus. Esse verbo conhecer, em hebraico, é o verbo yadar, e este verbo significa conhecer intimamente, sexualmente. Então, quando diz José conheceu a Maria. Muito prazer, Maria. Não é isso, não. Conheceu intimamente, como marido. Conheceu sexualmente a sua esposa. Mas o texto diz que ele não conheceu até que. Esse até que significa que depois do nascimento de Jesus, José e Maria viveram uma vida comum a todos os casais, uma vida sexual. Mas a Igreja Romana diz que esses rapazes, Tiago, José, Simão, Judas e as irmãs, são primos. Maria é tia deles. O doutor Aníbal Pereira dos Reis, deixa eu ver se o livro dele está aqui. Não está aqui. O doutor Aníbal Pereira dos Reis, ele diz que a Igreja Romana comete o maior crime que se pode perpetrar a uma mulher: sequestrar os seus filhos. Eles são sequestrados. Porque se a Bíblia diz que eles são filhos, e a Igreja Romana diz que não são, então eles sequestram os filhos de Maria. Existe uma argumentação tão pobre. Eu me envergonharia de argumentar dessa maneira. A argumentação é que a língua aramaica é muito pobre. E na língua aramaica, a palavra filho e primo são a mesma coisa. Primeira resposta, não é. Primo é uma palavra. Irmão é outra palavra. Segunda argumentação, o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, mas em grego. E em grego existe a palavra filho e existe a palavra primo. Huios, filho. Anexios, primo. São palavras distintas. Essas duas palavras são usadas no Novo Testamento. Então, a Bíblia diz que Maria, além do Senhor Jesus, e depois do nascimento virginal do Senhor Jesus, ela teve Tiago, José, Simão e Judas. E teve filhas. Portanto, 4 irmãos homens, filhos de Maria e José, e irmãs, não sabemos quantas, mas pelo menos 2, porque está no plural, né? Então, há pelo menos 2. Mas os nomes delas não foram citados por serem mulheres. Portanto, uma questão cultural. Continuando para o meu amigo. Maria não é mãe de Deus.
Ele chamou a Santa Virgem Mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus, o homem Jesus. Então, como é que a gente argumenta isso? Como pode um ser humano ser mãe ou pai de Deus? Deus não tem começo nem fim de dias. Como pode uma criatura, Maria, ser mãe do Criador, Deus? Como pode José ser pai do Criador, que é Deus, que não tem nem princípio, nem fim de dias? E o que mais? Maria está morta desde os dias dos apóstolos. Se você começar lendo os evangelhos, você vai notar que Maria vivia na companhia dos apóstolos de muitos outros crentes, porque ela era uma crente da mesma comunidade em que os apóstolos eram os líderes na cidade de Jerusalém. Pois bem, há em Jerusalém uma sepultura que é chamada de dormição de Maria. E este lugar é um lugar cuidado pela Igreja Católica. Como é que, então, eles estão cuidando de uma sepultura de Maria, se Maria é criadora? Porque ela é mãe de Deus, não pode morrer. Além do mais, ela é um ser humano, mas para ser mãe de Deus, ela precisava ser um espírito, porque Deus é espírito. Espírito não gera humano, espírito gera espírito. Então, cria espírito. E eu gostava muito desse lugar, né? Como eu morei em Jerusalém, eu gostava, como eu fui bolsista da missão hebraica de Cleveland, em Ohio, com o suporte da missão do sul do Brasil. E eu estive naquele lugar várias vezes, porque é um lugar aprazível. E naquele lugar, os muros que circundam aquela sepultura são... você pode ler a oração do Pai Nosso em muitas línguas, inclusive a língua tupi-guarani, que é a língua que deveríamos falar, que era a língua dos nativos que estavam aqui no Brasil antes dos portugueses. O tupi-guarani deveria ser a nossa língua, e não o português. Maria está na sepultura, o corpo. O espírito de Maria, como o espírito de todos os crentes, não está vagando por aí, como ensinam os espíritas. O espírito vagando. Não existe espírito vagando por aí. Espíritos têm um lugar. E o espírito de Maria está no paraíso. O lugar que é chamado seio de Abraão. E também é chamado Tritos. Porque Tritos é o número 3 na língua grega para denominar o terceiro céu. Em 2 Coríntios 12, Paulo esteve nesse lugar. E lá estão os espíritos dos salvos por Jesus. E lá eles ouvem palavras inefáveis, palavras as quais não é lícito ao humano referir. Paulo ouviu essas palavras. Quem está lá
ouve essas palavras. E Paulo diz que são palavras inefáveis. A palavra inefável, em português, não é uma palavra muito comum, é uma palavra indescritível, indizível, que ao homem, diz Paulo, ao homem que está vivo, não é lícito referir. Por isso, Paulo não diz, na segunda aos Coríntios 12, que palavras ele ouviu lá no Kritos, no terceiro céu. Agora, quanto ao que esse ouvinte vai fazer a partir desse desapontamento de ouvir do seu líder maior essas palavras, eu sugiro que você, meu amigo, que está desapontado com o cabeça da sua igreja, como você mesmo o chama, que você cultive momentos de oração, né? Aproveite para estreitar o seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando sobre reza. A palavra reza não é uma palavra do Novo Testamento. A reza é alguma coisa que alguém escreveu para você repetir. De modo que a palavra reza tem esse significado não bíblico. Ela vem do latim recitare. Recitare, que significa, que não significa abrir o coração para falar com Deus, o Pai, né? Porque ele é um Deus vivo, e Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando você orar, diga Pai, e o Pai não é o Pai seu genitor, mas é o Pai que está nos céus, e esse Pai não é meu particularmente, mas é nosso. Olha quanto ensino num versículo só, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, você deve estreitar o seu relacionamento com ele, porque ele é um Deus vivo, e fazer com sinceridade. Abrir o seu coração e dizer a Deus o que você está pensando disso, que o seu líder maior pregou essa semana. Então, com toda a sinceridade, não se engana a Deus. É a maior tolice pensar que se engana a Deus. Dizer a Deus que você é isso e aquilo outro, que você não é. Eu dizer a Deus que eu sou Pedro e eu sou isso, eu sou aquilo. Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece. Ainda que não haja uma palavra da minha boca, Deus sabe tudo. Mas eu preciso dizer a Ele. Porque quando eu digo a Ele, eu me conscientizo daquilo que eu sou. Então, por favor, faça isso. E o próprio Deus vai guiá-lo no caminho da verdade, que é o seu Filho, Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não diz um caminho. Como aquela moça endemoniada disse, estes homens pregam um caminho, mas Jesus é o caminho. E a verdade não é uma verdade. E a vida, ele não é uma vida. Ele é a vida de Colossenses capítulo 3, que está escondida com Cristo em Deus, para quando ele se manifesta, esta vida seja a nossa vida. Então, por favor, meu amigo, continue em contato conosco. Será um prazer ouvi-lo e atendê-lo. E se eu disse alguma coisa que você não entendeu bem ou não gostou, volte ao contato comigo
para no próximo programa, se Deus quiser, nós voltarmos a contato com você. Muito bem. 11h27 em Brasília. A gente vai fazer esse intervalinho aqui juntamente com o pastor Pedro Moura, porque ainda tem a quinta pergunta. Ele vai responder aqui para a gente, né, a quinta e última pergunta. E a gente vai rapidinho, então, nesse intervalo. Deixa eu ler aqui alguns comentários lá no nosso chat, né, que está aqui também com algumas participações. A Bernadette, ela está mandando bom dia aqui para a gente, está dizendo que está guardando mais uma aula abençoada. A Sandra Santos também está aqui mandando bom dia. A Doralice também. A Maria Neri também está aí dizendo graça e paz a todos. O Danilo também já passou por aqui, mandando a paz do Senhor para todo mundo. Ele esteve na Fonseca em Niterói. E o pessoal da produção escreveu aqui, inclusive, no nosso chat, dizendo o seguinte: queremos lhe conhecer. Compartilhe o nome da sua igreja e de qual estado você está acompanhando. Aí, a partir de então, as pessoas começaram a escrever aqui os nomes das igrejas e tal. E no tocante a isso, gente, de a gente querer conhecer você, né? Eu estou lembrando aqui que hoje, sexta-feira, né, normalmente começa eventos nas igrejas aí em todo o Brasil, né? Alguns eventos e tal, normalmente começa sexta, sábado, às vezes se estende até domingo, às vezes é só na sexta, às vezes é só no sábado. E você sabe que nós estamos com o quadro O que vai pelas igrejas, que é gravado carinhosamente pelo nosso diretor executivo, pastor Fabrício Freitas. E então, se você tem, né, ou se você está aí por dentro da agenda da tua igreja, ou se você conhece a secretária da tua igreja aí, né, então avisa isso para ela, para que quando for ter um evento na tua igreja, você manda para a gente aqui, né, e o pastor Fabrício Freitas está gravando aí os eventos que estão acontecendo nos fins de semana. E normalmente, a partir de sexta-feira, a gente está aqui liberando esse áudio do pastor Fabrício Freitas, convidando as pessoas, claro, de cada qual das suas respectivas cidades, para participar daí do evento e tal da cidade. Então, é o quadro O que vai pelas igrejas, com o nosso pastor Fabrício Freitas, né, que tem gravado aqui e tal. Para isso, você tem que entrar em contato. Entre em contato com a gente e a gente vai estar mandando aí. Pode entrar em contato aqui pelo nosso telefone mesmo, né? Pelo nosso WhatsApp, é o 11-930-030316. Entre em contato com a gente vai mandar um link para você preencher lá um formuláriozinho e tal, e claro, dentro desse formulário, as informações do evento da tua igreja, viu? Isso é muito bacana. Bom, a Rosicler também está por aqui, ela é da Igreja Batista lá da cidade de Tiradentes. O José Carlos está dizendo que é da primeira Igreja Batista lá no Litoral Norte, também está por aqui, lá em Camaçari. A Maria Neri também, ela está lá em Alagoinhas, na Bahia. A Carmelita está mandando bom dia para todo mundo aí também, acompanhando lá de Comé, em Tocantins. A Neide Moura está dizendo graça e paz, ela está lá em Salvador. A minha amiga Maiara está dizendo que bênção, a Maiara está lá em Caucaia, a Maiara que esteve ontem aqui no Divã da Rede. A Duda Carvalho está dizendo o seguinte: bom dia, pastores abençoados. Esqueci, José, acho que se José não tivesse conhecido Maria intimamente, o casamento teria sido anulado. Isto está no direito canônico antigamente. Não sei se estava, né? Acho que foi isso que ela quis escrever aqui. Estava no direito canônico antigamente. Não sei se permanece hoje. É o que está dizendo aí a Duda Carvalho. Quer comentar, meu pastor, sobre isso aqui, não? Eles já eram casados e a Bíblia diz que ele teve esse si. É um si que não vai nos levar a nada, não é? Mas a ideia de referir e citar ao direito canônico, eu não sei que direito canônico de quem e quando, não é? Anularia o casamento deles. Ela seria uma viúva de marido vivo e ele um viúvo de esposa viva. Mas bem referido pelo ouvinte. Amém. A Gleide Rosalita lá está mandando bom dia, Graça e Paz está lá em Salvador também. A Célia está dizendo aula abençoada, ela está lá em Valença, na Bahia, da Igreja Batista Nova Galileia.
O pessoal, inclusive, o pessoal lá da Regi, os nossos produtores lá, encaminharam aqui o link, tá, do que vai pelas igrejas. Eu acho que é isso, né? Esse link que está aqui, né, galera? Eu acho que é do que vai pelas igrejas. Então, se você tem aí a tua agenda, você pode copiar isso aqui, copia esse link, entra lá e já preenche para você estar encaminhando para a gente, o pastorzão e gravar lá o que vai pelas igrejas, ok? Claro, tem que mandar com antecedência. A Valdinete está mandando bom dia, está dizendo o seguinte, bênção, ela é membro da primeira lá de Barra do Rocha, lá na Bahia e tal. E aqui no nosso WhatsApp, tem aqui algumas perguntinhas também, mas eu vou pedir para os queridos que mandaram as perguntas aqui no nosso WhatsApp, para mandar lá para ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para perguntas. Perguntas aqui no Bate-Pronto, o pastor normalmente não responde, ok? Dentre elas, deixa eu ver quem foi que escreveu aqui. Lá na casa da Maria Tereza está dizendo assim, pastor, perdão a pergunta, mas então por que Jesus precisou entregar a sua mãe aos cuidados de João e não aos filhos dela mesmo? Ela fez essa pergunta, né, quando, acho que se referindo, né, ali no Calvário, quando Jesus... O Elber, peça para ela mandar por favor, peça para ela mandar essa pergunta mesmo, que é muito importante. Isso, então, faça isso, Maria Tereza. A gente já tem caminho para ela. Porque existe uma controvérsia e isso é explorado por uma outra igreja. Por favor, irmão ou irmã, mande essa pergunta para o e-mail. Maravilha. Então, Maria Tereza, ela está lá em São Maré, São Paulo, faz isso, tá, amiga? Eu já mandei, inclusive, aqui, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. O meu amigo Jonas também fez uma perguntinha aqui, eu já pedi para ele mandar também para lá, ele está dizendo aqui, se Deus, ele é daqui do Distrito Federal, o Jonas, ele está dizendo, se Deus respeita o livre-arbítrio dado por ele às pessoas, e por isso precisamos abrir os nossos corações para o seu agir. Desta forma, onde na Bíblia temos a garantia de que se orarmos para a conversão de pessoas que não querem ser convertidas? E como teremos garantia de conversão de pessoas que não desejam abrir aí os corações? O Jonas, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Por favor, manda a tua perguntinha lá, tá bom, queridão? Obrigado, viu? Pastorzão, então... Vamos lá, vamos para o seu alô. Hoje, claro, sexta-feira, o nosso querido pastor Pedro Moura também tem um alô especial. E o alô vai para quem, pastorzão? Olha, primeiro o alô vai para um grupo aqui em Salvador de 7 mulheres. A Dulce faz parte desse grupo, que é chamado de Mulheres Mentoras. Se reúnem quinzenalmente, estudam um livro e discutem sobre aquele livro e outras coisas mais. Hoje elas vão se reunir aqui em nossa casa, porque hoje é o último dia do ano em que elas vão se reunir, vão voltar somente no próximo ano. Desde 2017 que esse grupo existe e muitos frutos advêm desse grupo e abençoa muito as igrejas. Então, mulheres mentoras, 7 mulheres mentoras que se reúnem quinzenalmente. Muito importante. Esposas de pastor, todas são esposas de pastor. O outro alô é para o pastor Miguel Moura, que é meu irmão. Ele vem depois de mim na escadinha da casa, ele vem depois de mim. Ele hoje está fazendo aniversário, né? Parabéns. O pastor Miguel é executivo dos Batistas Independentes e ele é o pastor da Igreja Batista Independente aqui na cidade de Salvador e aqui também no bairro do Garcia, uma próspera e abençoada igreja. Agora, o terceiro alô é para o aluno João Marcelo Gonçalves Freire. Ele vai defender hoje à noite a sua tese. E então eu fui
professor deste excelente, notável aluno, e fui convidado pela direção do seminário para fazer parte da banca examinadora. Então, o exame, eu não sei se é público, mas acho que sim. Será na Igreja Batista da Graça, que é bem perto aqui de nós, na Avenida Anita Garibaldi. É uma grande avenida que tem aqui em Salvador. Então, o meu alô para o formando João Marcelo Gonçalves Freire, e o desejo que ele defenda a sua tese e logre uma aprovação da banca examinadora. Creio que, não tenho dúvida que ele vai lograr esta aprovação. Agora, meu irmão Elber, a oração pelos enfermos. Continuamos orando pelo Pedrinho, né, esse bebê tão querido nosso, né? Estou pedindo orações aos baianos aqui, pela irmã Marlene, a mãe do pastor Ivan Luna, que é o nosso líder na Ordem dos Pastores da cidade do Salvador. Orações pelo reitor do nosso seminário, o doutor Jeremias Bento. Oração por uma jovem irmã de um seminarista que está sofrendo muito e se chama Berenice. Os irmãos que quiserem orar pela irmã do seminarista Gerson. Orações pela avó de um aluno aqui, que chama-se Elton, que é do Rio Grande do Norte, e a sua avó, dona Edileuza, tem sofrido muito, 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 segundo ele nos informa. E continuamos orando pelo nosso amigo querido, o pastor Luiz Alberto Teixeira Saião, pastor Saião, né, por sua saúde. Precisamos muito deste servo de Deus, professor, e que nos tem ensinado muito, muito, muito. Orações pelo Brasil, né, nosso país, pelos seus dirigentes, para que Deus coloque à frente deste país homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós temos um governo que não podemos dizer isso deles. E o mal tem se alastrado no Brasil, grandemente. Cidade do Rio de Janeiro. E outras cidades que são atingidas, né, porque quando se combate os líderes do tráfico e de outras coisas mais, eles se deslocam para outros lugares, né? Salvador é um desses lugares que se deslocam, e a corrupção em Salvador é muito grande, muito grande. Orações pelo Brasil. Orações em favor da igreja perseguida. Vou citar 3 igrejas hoje perseguidas: Coreia do Norte, Sudão e Eritreia, na África. E especialmente orando pelo missionário etíope Tadassa Assai, em Sodom, no sul da Etiópia. E orando por nossos missionários nas juntas de missões nacionais, juntas de missões mundiais e na missão Portas Abertas, para a glória do nosso Deus. Muito bem. Perdão, pastor. Tem mais informações? Não, é só isso. Ok. Agora, 18 minutos, faltando para o meio-dia em Brasília. O comentário aqui de esporte que a gente vai fazer é só para dizer o seguinte: Palmeiras não tem mundial. E aí é isso, pastor. Então a gente vai, né, para... Palmeiras, né? O Palmeiras, então...
E não se iludam, viu? Aos palmeirenses de plantão e aos secadores aí, né? Que torcem contra o nosso Flamengo, não se iludem. Palmeiras vai perder o próximo jogo, que é contra o Mirassol. Aí vai perder, ó. Vai perder pro Mirassol, vai empatar com o Atlético, vai empatar com o Santos, e aí acabou, né? E aí o Flamengo. A final vai ser, sabe o que é que vai ser a final do Brasileirão? Vai ser Flamengo e Mirassol. Essa vai ser a final do Brasileirão. Sabia? Final no sentido, porque o Flamengo vai estar jogando, é o último jogo dele. Então, ganhou, acabou, né? E campeão brasileiro e tal. E dia 29, a expectativa, né? Pra gente comer um churrasquinho de porco, né? Não sei se vocês gostam de churrasquinho de porco, mas pelo menos o toicinho é bom. Eu não descarto o Bahia campeão, não. Olha aí, ó. Que seja no próximo ano. Mas o Bahia tá em quinto, né? E tá. Ele precisa segurar o quinto. Isso. Porque agora o G é G5, né? É G5, exatamente. Ele precisa segurar. Atrás dele está o Botafogo, mas a caminhada do Bahia é mais fácil do que a caminhada do Botafogo. O Bahia já jogou com os maiores. Com os grandes. O Bahia perdeu do Flamengo lá e ganhou aqui. Ganhou do Palmeiras lá e aqui. Não é? Esses grandes assim, o Bahia já venceu. Então o caminho está mais aberto para que ele se mantenha no quinto lugar. Né? Embora a diferença esteja pouca. Ele é 52 e parece que o Botafogo é 50 ou 48, não sei. Isso aí. Tá bom. Então, torça para o meu Bahia, que eu torço para o seu. Pronto, fechou. E aí, assim, a outra notícia, né? Aí dessa vez, uma minha amiga Dulce, é que o Vitória tá escapando da zona de rebaixamento, né? Se bem que ele vai pegar as pedreiras, ele vai pegar vai pegar o Palmeiras, vai pegar. mas assim, tá escapando da zona, né? Tá fora da zona de rebaixamento, né? Mas eu acho que ele voltou novamente por causa do empate do Santos. Parece que ele voltou para dentro e o Santos pulou para fora. Não estou seguro, não. Mas a caminhada dele está muito dura. Ele tem adversários que estão querendo sair dali, da zona do rebaixamento. Vai ser difícil. Né? Mas a Bahia ter um representante só não é importante para a Bahia. E falando em representante... mesmo que ele fique em último lugar, é o 16, porteiro, deixa ele lá. A gente fica olhando ele de cima para baixo, assim. Coitado do meu Vitória. A irmã Dulce deve estar lá, meu Deus do céu, né? Mas tem esse povo que torce para o Vitória, tem um consolo. Quando o Vitória sai, eles torcem para o Flamengo. Né? Olha, o Bahia que só torce para o Bahia, mais ninguém. Né? E falando em representante, pastorzão, parece que o Pará vai vir com o representante o ano que vem, né? Eles têm dois grandes lá, né? Lá é o Remo e o Paysandu. O tal do meu... O Paysandu é o que eu torço lá, né? Mas o tal do meu Paysandu parece que vai rebaixar para a Série C. Meu Deus do céu. E o Remo... E o tal do Remo vai subir para a Série A. Parece que vai dar certo. Ele estava em terceiro lá na Série B. É bom para o Norte ter representante, não é? Não tem. Acho que a última vez que o Remo mesmo, acho que esteve aqui, foi em 2000 e... Melhor, 2000. Foi... o Remo, acho que o Remo foi em 2000 alguma coisa mesmo. E o Paysandu... acho que o Paysandu foi em 2005, se não me falha. O Remo foi em 2005 e o Paysandu em 2017, acho que é isso. Enfim, não lembro. Mas, finalmente, um time paraense vai estar, né? Eu fico feliz assim. Sim, o Norte precisa estar representado, não é? Finalmente, depois de muito, muito tempo mesmo, vai ter um time paraense lá. Vamos ver se eles vão conseguir se firmar. Bom, gente, 14 minutinhos faltando para o meio-dia. Tomara que não venha passar vergonha, né? Só vergonha lá, virar saco de pancada de todo mundo. Mas faltando agora 13 minutinhos para o meio-dia em Brasília. Vamos lá para a nossa perguntinha, meu pastor? A nossa última. Vamos. Bom,
A quinta perguntinha, eu quero só lembrar os nossos queridos ouvintes que estão aqui no nosso canal de TV no YouTube, por gentileza, deixe lá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o link também do nosso canal de TV no YouTube, tá bom? Manda aí, por favor. E claro, clica lá no sininho para você não perder aí o que está vindo de novo dentro do nosso canal de TV no YouTube. Quinta pergunta, meu pastor, diz assim: pastor, eu amo o versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, e gostaria de lhe ouvir falar sobre ele. Vou escrever aqui o versículo. Eu uso a sua Bíblia, pastor, desde que comecei a ouvir o seu programa. O versículo é este: porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Coisa notável, né? O Welber, eu coloquei uma mensagenzinha aí no seu WhatsApp, ouviu? Eu vou responder aqui agora. Olha, deixe-me dizer a esse irmão querido que a Bíblia que eu uso não é minha Bíblia. Ele disse, eu uso a sua Bíblia, não é minha Bíblia. A não ser o exemplar que eu tenho aqui, esse aqui que está bem velhinho, está estragado aqui, mas ele eu tenho vários exemplares da Bíblia, mas o texto não é meu, né? Trabalhei em comissões de revisão, não somente dessa Bíblia, mas de outras. No entanto, a Almeida Revisada IBB, aqui o irmão refere, aquela que tem o subtítulo de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, é a Bíblia oficial da Convenção Batista Brasileira. E então ela é a Bíblia do povo batista brasileiro, não do pastor Pedro Moura. Mas obrigado por sua bondade em referir assim a Bíblia. E sobre o versículo que lhe desperta atenção e prazer, né? Ele ama esse versículo, eu também tenho uma grande estima sobre este versículo, mas eu considero que para algumas pessoas deva ser ele um versículo de difícil entendimento, porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, Paulo, né, vos gerei em Cristo, somos filhos dele, né? Esses irmãos em Corinto receberam esta palavra assim de adoção paterna em Paulo, né? Agora, o que o apóstolo quer dizer? Primeiro, que a igreja em Corinto, uma igreja que foi muito trabalhosa para o apóstolo, mesmo assim ele nutria afeto por aqueles irmãos. Observe, eu vos gerei em Cristo Jesus, filhos e filhas, na igreja de Corinto, dele, filhos e filhas pelo coração, né? Então, é tão significativo ouvir o pastor referir-se assim às suas ovelhas, como o pastor do Salmo 23, como o bom pastor de João capítulo 10, que conhece as suas ovelhas e que ninguém pode tomar uma dessas ovelhas da sua bondosa e segura mão, né? Esses pastores, assim como Paulo, né? Eu vos gerei em Cristo. Agora, Paulo fala em aion. Ele usou o plural aios, que é, em grego, a palavra paidagogos, que é a nossa palavra pedagogo. Pedagogo é um professor, é um instrutor, né? A minha esposa Dulce
é formada em pedagogia, ela é uma pedagoga. Então, na Grécia Antiga, diferentemente do que significa pedagogo para nós hoje, na Grécia Antiga, o paidagogos era um escravo. E esse escravo supervisionava o estudo do filho do seu patrão, do seu dono, e também acompanhava a criança à escola, cuidava dos afazeres da criança em casa. Então, a boa palavra para nós em português, para pedagogo, é tutor, não é? O paidagogos é um tutor. Eu estou lembrando de José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Que foi chamado de patriarca da independência. Ele foi tutor de Pedro I, de Pedro II, desde os 5 anos. O pai, Pedro I, abdicou do governo e seu filho era o sucessor, Pedro II. Então, ele foi entregue a um tutor, que se chamava José Bonifácio de Andrada e Silva. Silva, sim. Então, José Bonifácio era um aio, um tutor para o futuro imperador. Mas veja o que Paulo diz: tutor não é pai. 10.000 aios não são 10.000 pais. Então, foi por isso que Paulo se tornou para eles um pai. Eu, através, lembra-se daquela partículazinha que eu tenho usado aqui, dia, através, por meio, por causa, né? Então, Paulo, através do Evangelho, gerou filhos e filhas na igreja em Corinto. E se lemos esse texto para nós, temos Paulo também como tutor, como pai, porque ele tem cuidado de nós, seus filhos, ensinando para nós, um grande teólogo, um grande mestre. Os maiores livros de teologia do Novo Testamento, 2 deles são de Paulo, Romanos e Gálatas. O terceiro não tem autor conhecido, é a carta aos Hebreus. Então, devemos muito ao uso que Deus fez de Paulo para nos ensinar. Lembre-se que quando Paulo foi apanhado na estrada de Damasco, ficou cego, ele foi orientado a ir à casa de Ananias, um discípulo. E Ananias disse: eu tenho ouvido falar deste homem, como ele tem perseguido a igreja, está vindo para aqui para nos matar. Mas Deus disse: atenda a ele, recupere-o da cegueira, porque ele é um vaso escolhido. E ele vai aprender o quanto custa ser um vaso escolhido, porque ele vai sofrer por amor do meu nome. E ele sofreu naufrágios, apedrejamentos, prisões. E ele, quando relaciona as tribulações por que passou, sabe qual é a última? Viver entre falsos irmãos. Falsos irmãos.
não são crentes, são falsos crentes. E eles perturbaram, atribularam muito a vida de Paulo. Ele disse 10.000 aios, 10.000 aios não são 10.000 pais, mas em Cristo eu vos gerei. A igreja em Corinto foi gerada e nós que hoje lemos a carta aos Coríntios como palavra inerrante, insuspeitável, irrefragável de Deus, também fomos gerados neste Pai, que é Paulo, o apóstolo. Que Deus nos abençoe e que a instrução da palavra de Deus, acima de tudo quanto eu disse, seja a instrução verdadeira para a sua vida. Obrigado, meu querido colega e amigo, por sua paciência em me ouvir e por sua importância, né, e competência nesta rádio dos Batistas Brasileiros 316. E você que ainda não é, baixe o link, rede316.com.br, em seu celular, para você também ouvir essa rádio 24 horas por dia. No Brasil e fora do Brasil. Temos ouvinte na Suíça, temos ouvinte em Israel, e temos outros ouvintes fora do Brasil. Mas o pastor Edmilson estava dizendo assim, pastor Ednilson passou por aqui, ele está dizendo assim, eu gostei dos comentários esportivos, esperando vocês falarem do meu Flusão. Seu Flusão tá devendo, viu? E aí ele está dizendo assim, sabia que em 12º por aí, eu acho, né? Inclusive já andou liberando ao Z4 também, né? E aí ele está dizendo assim, sabiam que o pastor William Santos é botafoguense? Não sabia disso não, rapaz. Não sabia que ele era torcedor do Faísca, não. Olha aí, rapaz, não sabia disso não. E eu já zoei, olha o perigo, pastor, eu já zoei tanto o Faísca aqui, rapaz, o nosso diretor é torcedor do Faísca, meu Deus do céu. E sabe qual é o time do Fabrício? Hã? Sabe qual é o time do Fabrício? O Fabrício é atleticano, né? Ele é atleticano de Minas? Minas, Fabrício é lá de Itaiomi, em Minas Gerais, é torcedor do Atlético. Itaiomi, conheço essa cidade. Lá de Itaiomi, né, em Minas Gerais. Ele é atleticano, torcedor do Atlético Roxo. É galo. Pega o pescoço desse galo assim, né, velho? Eu vou torcer. O próximo jogo, Atlético e Palmeiras, vai ter que ser. O Atlético vai ter que ganhar pelo menos de 2-1, tá bom demais, né? Então. E ele está disputando a Libertadores, não? Oi? O Atlético está disputando a Libertadores, não? Acho que se teve, agora já vai ser a final, né? A Libertadores já vai ser a final, dia 29. Já tá Palmeiras no domingo, né? Eu não sei se eles chegaram a disputar. Eu não lembro, não. Eu também não lembro. Vi uns jogos aqui à noite e eu vi um deles do Atlético, mas se já está na final, como já está, então ele está fora. Não, a final é Sul-Americana. Flamengo e Palmeiras, dia 29 vai ser vai ser em Lima, no Peru. É a final. Então, a gente, né, vai estar aí. E é o Tetra. Para quem ganhar, vai trazer o Tetra. Tetra campeão da Libertadores. Ou o Flamengo ou o Palmeiras. São os dois tri aqui no Brasil. Muito bem. 12:02, pastorzão. Tem conclusão aí? Tem mais alguma coisa que você quer fechar? Então, lembrando que a Igreja Romana precisa olhar com seriedade esta palavra do seu líder.
durante esta semana, porque ela aponta para Jesus como o único mediador. Isso não é palavra do Papa, isso Paulo diz aos Efésios: há um só Deus e um só mediador. A Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então temos, como aquele grande sermão do pastor Rosivaldo de Araújo, há um homem assentado no trono. Nós temos esse mediador no trono, à direita da majestade, nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. De modo que o meu amigo que está católico, que assiste o nosso programa e que está desapontado, considere seriamente o que o seu líder, que você mesmo chamou de cabeça da igreja, o cabeça da minha igreja é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Mas o seu é o Papa. Mas considere o que ele falou, porque ele disse que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Um abraço para você. Toda a minha palavra é de amor, de consideração a você, mas se alguma coisa lhe ofendeu, volte ao contato comigo, que eu terei prazer em atendê-lo. E um abraço fraterno a todos os ouvintes da Rede 316. Um abraço a essa equipe competente, aí com o pastor Welber, nos trazendo nesta entrevista, e a todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra. A todos, Deus abençoe rica e poderosamente. Muito bem. Pastorzão, só uma correção. O pastor Rony Marcos, ele está dizendo aqui, que o Fluminense está em 7º, né, no campeonato. O Fluminense, na verdade, está a 2 pontos do Bahia, viu? Abre o olho. Tá Botafogo e Fluminense lá, a 2 pontos. Botafogo a 1 ponto e Fluminense a 2, viu? Então... Se cair aqui na Fonte Nova, vira peixe. Muito bom. Pastorzão, obrigado, querido. Bom fim de semana, bom almoço. Forte abraço à nossa querida irmã Dulce. Deus abençoe. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Obrigado, pastorzão. Até lá, então. Até. Abraço a você e abraço em casa a Tatiana e os filhos. Amém. Obrigado. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,